Olá, turma. Vamos dar continuidade às nossas aulas online. Vamos para a aula 6. Deixa eu abrir aqui os nossos slides. Vamos para a nossa aula 6. Bem, continuando esses cuidados em relação ao atendimento do paciente, né? Existem protocolos, né? Que fazem parte, que eles chamam, até tem um programa do Ministério da Saúde que foi criado, agora eu não sei se ele é regulamento ou ele é normativo, eu acredito que ele seja normativa, que está dentro do SUS. Isso foi inserido faz alguns anos, poucos, mas tem um protocolo para que, né, foi criado esse protocolo, né, um programa protocolado para que se diminuísse, se criasse a cultura de segurança dentro da saúde, para que não houvesse mais os casos, né, de troca de paciente, troca de medicação, aquela coisa da cirurgia errada, entrou na cirurgia para fazer a operação na perna direita, foi feita na perna esquerda, uma série de coisas que a gente sabe que realmente existe, né? Infelizmente. Mas sabemos também que somos seres humanos, né? Então, suscetíveis a erros. Então, se criou um passo a passo, né? E é importante que, mesmo que a gente não esteja exercendo a enfermagem, a medicina como um todo, como foco, né? Mas a gente faz parte do contexto de saúde e a gente tem que estar a par disso e também, no nosso caso da radiologia, o que ocorre algumas vezes e que eu já vi acontecer mesmo, é a troca de paciente, né? E lembrando que na radiologia a gente está trabalhando, na grande maioria das vezes, tirando a ressonância, né? Com radiação ionizante. E essa radiação ionizante, ela mal usada, ela traz malefícios em vez de benefício para o nosso paciente. Então, a gente tem que lembrar disso. Por isso que a gente também tem que fazer parte desse programa, desses protocolos, a gente tem que entender eles e adaptar eles à nossa realidade da radiologia, né? E então é importante que a gente saiba, né? Porque a gente vai estar num contexto, muitas vezes hospitalar, de, como eu já falei várias vezes, CTI, UTI, cirurgias, né? Leitos, enfermarias. Então, a gente tem que ter essa noção, tá? Então, vamos dar uma olhada no que esse passo a passo fala, em questão de cuidados e segurança com o paciente. Existem esses 10 passos que eles criaram, né? Isso faz muito parte da rotina da enfermagem em si. Como a gente está vendo alguns protocolos e procedimentos da enfermagem, temos que ver eles também, porque se adapta à nossa realidade. Identificação do paciente, medidas sugeridas, né? Enfatize a responsabilidade dos profissionais de saúde na identificação correta de paciente antes da realização de exames, procedimentos cirúrgicos, administração de medicamentos, hemocomponentes e realização de cuidados. O que é a realização de cuidados? Curativos, suturas, né? Administração de medicamentos no contexto da enfermagem, hemocomponentes também, né? Procedimentos cirúrgicos, mais a área da enfermagem. Mas na realização de exames, diretamente para nós, né? Diretamente para nós. Por quê? Porque eu já vi, e inclusive foi, essa cultura de segurança tem que realmente estar muito bem inserida, muito bem entendida num contexto muito mais amplo que só a saúde. Eu estava fazendo um curso online agora, como é que fala? Preparatório, né? Porque abriu, antes da pandemia, aí abriu o concurso da PFOS, né? E tem uns cargos, umas carreiras lá que a gente pode participar, que a gente pode concorrer.
E aí eu acabei comprando um curso, né, online para fazer sobre especificamente a PFOS, na questão de medicina médico-legal, aquela coisa toda, né? E aí eu estava assistindo uma das aulas e eu achei muito engraçado, porque realmente é um contexto que às vezes a gente acha que, como está inserido só na área da saúde, a gente acha que acontece só com a gente, e não acontece só com a gente, né? É um quesito de segurança mesmo, né? O médico legista que estava dando essa aula online, ele trabalha ali na PFOS, e aí ele contando que hoje em dia existe um protocolo mais rigoroso, né, na questão quando se vai liberar um corpo do Instituto Médico Legal ali, que agora eu esqueci o nome, da PFOS, né? Quando se vai ali para a família fazer a liberação do corpo, para o enterro e tudo mais, né? Muito mais rigoroso, né? Porque diz que alguns anos atrás, não estou lembrada há quanto tempo, mas tipo assim, 10 anos. Então é relativamente pouco, né? Diz que uma família chegou, que não tinha ainda esses protocolos, né? Tão rigorosos para a liberação do corpo, né? E diz que uma família chegou, identificou o corpo, né? Velou o corpo e enterrou o corpo. Aí os dois indivíduos entraram, pelo que eu entendi, na mesma época, mesmo período, mesmo dia, alguma coisa assim. E aí, 1 ou 2 dias depois, chegou a outra família, né, para liberar o corpo e coisa e tal do parente. E aí, quando foi para o reconhecimento, reconhecer o corpo e tudo, né? Quando foi para o reconhecimento, a família disse: não, esse aqui não é o fulano. Aí, não, mas é o fulano. Não, não é o fulano. E não é o fulano, e não é o fulano. E foram atrás, foi dali, foi daqui. Aí descobriram, né, que houve a troca. A família diz que era do interior, já tinha até enterrado o corpo, diz que foi uma burocracia tremenda jurídica, né, porque a família foi até a PFOS, fez o reconhecimento do corpo, levou o corpo, velou o corpo, enterrou o corpo e não era o corpo deles. Então, para a gente ter uma noção, né, me chamou a atenção essa história, porque às vezes, como a gente está muito inserido na área da saúde, né, a gente só vê o nosso lado. Mas essa questão de segurança, eu acho que ela tem que ser mais ampla, num contexto mais amplo, né, às vezes, principalmente nesses casos, né. E no atendimento ao paciente, o que a gente vê muito acontecer é os nomes muito iguais, né. E às vezes aquele senhorzinho, aquela senhorinha, né, mais idosa, você chama, por exemplo, para um exame, né, dentro da recepção, da sala de espera. Quando você chama, a pessoa às vezes entende o nome errado, né? Então, sempre conferir, chamar o paciente pelo nome, ele veio até você, né? Ele se aproximou, confirme 1, 2, 3 vezes, no mínimo. Por quê? Porque as pessoas... Aconteceu comigo também, quando eu estava trabalhando no serviço de radioterapia, e na radioterapia é assim, são horários marcados. Não adianta você chegar antes e nem depois. Se você chegar depois, você vai ser atendido, mas você vai ter que esperar todo mundo da agenda para você ficar para o final, né? Que às vezes acontece, né? Mas não adianta você chegar antes. A não ser que ocorra alguma intercorrência, né? Que alguém tenha que faltar, ou não pode vir, ou uma coisa aconteceu que a pessoa do horário posterior ao seu não compareça e talvez você consiga ser tratado. Mas comigo aconteceu, né, de pegar uma agenda nova, porque como você trabalha com os pacientes na radioterapia, normalmente eles são sempre os mesmos, né, por um bom período, pelo menos um mês, então você acaba conhecendo. Eu estava num aparelho e fui para um outro aparelho,
outra agenda, outros pacientes. Quando eu cheguei lá, então eu não conhecia aqueles pacientes, né? A gente fez uma troca de profissionais, o profissional daquele foi para o meu e eu fui para o dele. Então, ele não conhecia a minha agenda, meus pacientes, e eu não conhecia os dele. Beleza. Comecei a chamar. Lá pelas tantas, eu chamei o fulaninho, o Beltraninho. E o Beltraninho não estava atrasado do seu horário, da agenda. E o outro Beltraninho, que era depois dele, porque aí eles já se conhecem, né? Ele fez o quê? Ele levantou e veio. Aí, quando ele levantou e veio, dei boa tarde, né? Chamei ele pelo nome todinho, completo, porque como era o meu primeiro dia lá, né? Eu precisava conferir realmente. O que ocorre? O paciente foi para o vestiário, trocou de roupa, eu fui lá no vestiário, levei ele até a sala, e o paciente que estava na pasta, que eu chamei, que estava atrasado, era um paciente de próstata. E esse paciente que foi para o lugar dele, era um paciente de pulmão. Aí o que aconteceu? Como ele era um paciente de pulmão, né? Ele só tirou a roupa da cintura para cima e colocou o avental, como era a rotina dele. Quando ele chegou na sala, eu achei estranho que ele estava de calça. Aí eu disse, seu fulano, eu preciso que o senhor tire a sua calça para a gente poder fazer o seu tratamento. Aí ele pegou e disse, não, mas o meu tratamento não é aqui embaixo, meu tratamento é de pulmão. Aí eu disse, qual é o seu nome? Aí ele pegou e me disse o nome dele mesmo, né? Aí eu disse, seu fulano, por que eu chamei o seu Beltrano e o senhor veio? Aí ele, não, porque o seu Beltrano não está, né? E eu preciso fazer esse tratamento rápido para agilizar, nananana. Então, assim, só para vocês terem uma ideia que o paciente muitas vezes quer nos passar a perna, por uma questão de horário, de pressa, né? Então, assim, temos que ter esse cuidado. E se fosse também de próstata, esse meu paciente? A minha pergunta que ficou naquela época foi, e se ele estivesse tratando próstata também, por ser homem? Eu ia tratar ele como Beltrano, ele era o ciclano, quem ia responder por isso? Ou ninguém ia ficar sabendo? Porque se não acontecesse isso, talvez eu não soubesse. Porque se fosse próstata, talvez eu soubesse no sentido... Não tinha como. Não tinha como, porque eu ia pegar o plano de próstata do outro, e como ele era próstata também, eu ia tratar ele como próstata. Só que o que ia acontecer? No final do dia, ia sobrar a pasta dele. E aí? E aí a gente ia ligar e ele ia dizer o quê? Não, mas eu já tratei. Sim, mas o seu tratamento não está aqui. E eu ia dizer, mas eu não fiz seu tratamento. Né? E aí, de quem será que seria a culpa? Né? A pergunta que fica é essa, né? Então, assim, complicado, né? Complicado porque são situações que às vezes são adversas. Não está protocolado isso, né? Então, assim, reforçar isso, assim, ser chato, ser cri-cri mesmo, ser CDF mesmo, sabe? Aquela coisa assim, chata. Chamar a pessoa 10 vezes pelo primeiro nome. E se tiver dúvida, peça a identificação. Sim, sim, peça a identificação. Porque é a sua responsabilidade. É o seu nome que vai ali. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse discernimento, tá? Deixa eu ver aqui, qual passo 2. Dentro do passo 1, a gente tem algumas divisões, né? Passo 1.1, 1.2 e 1.3.
Incentive o uso de pelo menos 2 identificadores, nome e data de nascimento, para confirmar a identidade de um paciente na admissão, transferência para outro hospital e antes de prestação de cuidados, que no caso é o nosso, né? Exames. Em pediatria, é também indicada a utilização do nome da mãe da criança, para ter uma maior segurança, né? Então, assim, não... Tipo assim, você falou o nome dele, ele repetiu. Qual é a sua data de nascimento? Confirma a sua data de nascimento para mim, por gentileza. Aí, se ele te disser a data de nascimento dele, não for ele, não vai bater. Aí vai dizer assim, não. Qual é o seu nome mesmo, por gentileza? Me confirme todo o seu nome. O ideal, que aí depois dessa, né, desse ocorrido comigo, o que a gente preconizou lá na clínica, na época? A gente preconizou o seguinte, chamar pelo primeiro nome da pessoa, tipo, se era Francisco Cláudio, chama o Francisco Cláudio. Aí vem o Francisco Cláudio, porque Francisco tem vários Franciscos, né? Francisco Cláudio. Beleza, vem o Francisco Cláudio. Boa tarde, seu Francisco Cláudio. Bom dia, seu Francisco Cláudio. Por gentileza, repita todo o seu nome para mim, completo. Aí ele falava. Aí a gente olhava ali, realmente é o senhor. Confirme sua data de nascimento, por favor. Todos os dias. Todos os dias. Porque realmente, gente, é importante. Uma vez que tu não faça, é a chance que o azar tá pedindo, né? Parece uma coisa, mas é. Padronize a identificação do paciente na instituição de saúde, como os dados a serem preenchidos, o membro do posicionamento da pulseira ou a colocação da etiqueta de identificação, uso de cores para identificação de riscos, placas de leito. Então, assim, cada instituição cria seus mecanismos, né, as suas ferramentas para padronizar. Isso ajuda muito, 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 né? Porque você sabe, se o paciente não está com a pulseira, então ele não está interno. Se o paciente está com a cor de pulseira tal, ele é de tal setor, né? Vamos confirmar isso na ficha dele. Então, são ferramentas, são mecanismos que as instituições cada vez mais estão tentando desenvolver para que esses agravos, né, que eles chamam, esses riscos realmente sejam minimizados, que cheguem a zero. Mas também é muito de uma postura dos profissionais estarem dispostos, né, prontos a colocar isso em execução, porque nem todo mundo, a grande maioria não, todos que estão naquela instituição sabem os protocolos, são orientados, mas nem todos praticam aquilo, né, como deveriam. Então, assim, é muito mais da gente ter essa consciência, essa visão do porquê e para quê, né, que a gente vai conseguir minimizar esses erros, né, literalmente erros, que nem sempre são culpa nossa, né. Deixa eu ver aqui o próximo. Ué, por que eu não estou aparecendo na tela para vocês? Eu não estou... Outro passo 1 também, né? Medidas sugeridas, são mais de um. Deixa eu só ver. Ah, não, é os 10 passos de cuidado, agora que eu lembrei. E aí ele vai fazendo tópicos, né?
São os passo 1, passo 2, passo 3. Desenvolva protocolos para a identificação de pacientes com identidade desconhecida, como comatosos, confusos, pessoal em coma, né? Confusos ou sob efeitos de ação medicamentosa. Porque às vezes desce, pessoal, a pessoa está muito sedada e aí desce para o setor de imagem para fazer um exame com você e a pessoa está bem desorientada, ainda está sob efeito da sedação, tomou uma medicação muito forte que deixou ela meio confusa. Você tem que achar mecanismos, saber o que existe ali para que você tenha realmente certeza que aquele paciente é o seu paciente que vai fazer aquele exame. Então, a gente tem que procurar sempre ter certeza do que a gente está fazendo, que é aquele paciente e é aquele exame. Desenvolva formas para distinguir pacientes com o mesmo nome, porque é aquilo que eu falei, tem os homônimos, né, que se chama, né, as pessoas com o mesmo nome. Muito complicado isso, mas existe. Então, a gente tem que saber que existem e a gente vai ter que criar mecanismos dentro da instituição que nós estamos inseridos para saber diferenciar esses pacientes, tá? Encoraje o paciente e a família a participar de todas as fases do processo de identificação e esclareça a sua importância, tá? Isso é aquilo que a gente já havia falado antes, né? Seja claro, objetivo com o seu paciente. Realize a identificação dos frascos de amostras de exames na presença do paciente, com identificação que permaneça nos frascos durante todas as fases de análise, pré-analítica, analítica e pós-analítica. Isso é mais para o pessoal do laboratório, né? Aquela coisa da coleta de sangue. Confirme a identificação do paciente na pulseira, na prescrição médica, no rótulo de medicamentos, nos rótulos de hemocomponentes, antes da sua administração. Aqui vai no contexto, principalmente dos exames radiológicos com contraste, né? No nosso contexto de trabalho, na radiologia, né? É importantíssimo que, principalmente nos exames contrastados com ingestão de contraste venoso, né, que é um procedimento com uma intervenção, né, que a gente vai fazer a ingestão dentro do corpo, né, uma coisa assim mais delicada e específica, que a gente tenha certeza que é aquele paciente, que é aquele tipo de exame, que realmente o médico pediu um exame com contraste endovenoso. É muito, muito importante. Sem falar na anamnese, né, na entrevista, né, para saber se tem alergia, quais os tipos de restrições esse paciente tem, se ele tem alguma comorbidade que possa interferir na ingestão desse contraste, né? Claro que a enfermagem é a responsável, o pessoal que tem mais, que compete mais a eles, que tem essa competência maior do que nós, mas também é nossa competência reforçar isso, né? Porque nós somos uma extensão da enfermagem. E se eles errar, a gente não pode errar. Vou contar também uma situação que ocorreu num local onde a menina estava na tomografia, né? E a paciente traumatizada, né? Era trauma, entrou na urgência, um acidente automobilístico, o médico passou, mas ela até estava bem, deambulando, consciente e tudo mais. Mas o médico, para ter certeza, quis ela estava referindo, não sei se era uma dor abdominal, era na pelve, quadril, algo assim. E o médico, antes de liberá-la, né, desse trauma, ele pediu uma tomografia. Chegando na tomografia, a menina perguntou, fez todas as anamnese, as perguntinhas ali, né? E perguntou a ela, existe a possibilidade de você estar grávida? Aí a menina, deixa eu só interromper e começar de novo a
a nossa gravação. Ah, tá aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí a menina da tomografia perguntou a ela, existe a possibilidade de você estar grávida? Ela disse, existe. Aí a menina, ok, então tá, a senhora volte ao seu médico, o médico que lhe atendeu ali na emergência, por favor, passe isso a ele, que existe essa possibilidade para ele lhe encaminhar para o laboratório, que é aqui ao lado, neste mesmo andar, para a senhora fazer o teste de gravidez, né? E se, em cima disso, ele vai lhe autorizar ou não fazer a tomografia. Se ele lhe autorizar, se ele realmente houver necessidade, a senhora vai voltar para mim, para fazer a sua tomografia. Beleza? O serviço continua a andar, movimentado, e depois de algumas horas, essa paciente retornou à tomografia. E a menina perguntou a ela, tudo ok com o seu exame? Eu não sei exatamente qual foram as palavras da profissional para essa paciente, mas não foi uma coisa clara. Com certeza não foi, porque senão não teria ocorrido o que ocorreu. Eu sei que eu não sei o que ela perguntou para a paciente, eu sei que ela entendeu que a paciente já tinha passado pelo médico e que o médico estava ciente que ela estava gestante. Primeiro, essa profissional ela não pegou da mão da paciente o laudo do laboratório. Se ela tivesse pego e lido, ela teria visto que a paciente estava grávida. Segundo, ela não foi clara no quesito perguntar contundente, objetivamente, claramente para a paciente, se ela já tinha passado pelo médico, o médico sabia. Terceiro, se a paciente referiu a ela que já tinha passado pelo médico e que o médico estava ciente da gravidez dela, isso tinha que vir com uma guia, assinada e carimbada pelo médico, dizendo que o paciente precisava de uma tomografia e que a paciente estava gestante e que ele estava ciente. O boca a boca não é documento. Não é. O que ocorreu? Ela, não sei se entendeu que a paciente não estava grávida, eu não sei qual foi o contexto da conversa, o contexto da comunicação, não sei. Eu só sei que ela fez a tomografia na paciente e a paciente estava grávida. Quando esta paciente chegou, retornando para o médico da emergência, para ver a tomografia que ela acabou de fazer no serviço de emergência, adivinha? O médico ficou doido e a menina perdeu o emprego. Por falta de quê? Clareza na comunicação. Clareza. O médico não estava sabendo. Não estava. A paciente simplesmente saiu da tomografia, foi ao laboratório, fez o exame, esperou o resultado do exame e voltou para a sala de tomografia. Ela não passou pelo médico. O médico não sabia que ela estava grávida. E se ele soubesse, o que ele disse para a menina, a profissional da tomografia, é que ele não teria autorizado a tomografia. E adivinha? A menina perdeu o trabalho. Foi demitida. Então, infelizmente, não seria o correto. Pelas normas operacionais em saúde, não foi correto essa atitude da empresa. Mas, infelizmente, é o que acontece, né? Porque eles não querem saber. Você não pode errar.
O paciente pode, mas você não. Se fosse o que eu contei sobre o meu paciente da radioterapia, provavelmente teria sido isso mesmo também. Eu teria sido demitida lá. Porque duvido que eles iam entender. Se bem que na época a minha gestora era muito, como é que eu vou dizer, humana, né? Então ela assim, ela preconizava tanto a humanização com o paciente quanto com a sua equipe, né? De recursos técnicos e profissionais. Ela era uma pessoa assim muito com a visão muito mais macro da coisa. Acredito que eu não teria sido demitida, mas que eu teria ficado muito mal vista, teria. Teria. Tenho nem dúvida, né, que eu teria. E isso ocorre, gente, ocorre mesmo, infelizmente. Não, então por isso que eu sempre reforço, assim, seja claro, seja objetivo com o seu paciente. Procure entender, porque assim, a gente tem a nossa forma de falar, a nossa forma de entendimento, mas nem todo mundo tem a mesma forma de entendimento da gente, né? Então, a gente tem que aprender, e só no traquejo do dia a dia, da rotina, do cotidiano, é que a gente vai pegar essa habilidade. Mas ela precisa existir, né? E você vai trabalhando isso com o passar do tempo, tá? Vai vendo a coisa acontecendo. O problema é que hoje em dia, na grande maioria dos serviços, o que a gente vê é a quantidade, né? A questão do ser rápido, a questão do fazer mais exames, né? Colocar a agenda em ordem, em dia, no horário, né? Não deixar a paciente muito tempo esperando. Isso é um fator que dificulta, muitas vezes, essa boa comunicação, né? Essa boa clareza na comunicação do paciente com o profissional. E é onde acontecem os erros, tá? Deixa eu ver aqui o outro, qual é o outro slide? Tá passando o outro slide, gente? Peraí, tá aí. Pronto. Então, é aquilo que a gente viu, né? Verifique rotineiramente a integridade das informações locais e identificação do paciente. Se tem pulseira, confira a cor, confira como é que é, porque cada local, cada instituição cria, hoje eles usam muito as pulseiras, mas cada uma dessas pulseiras, dependendo da instituição, tem, claro, nome completo, óbvio, mas assim, alguns têm outras informações que são importantes às vezes com certeza a cor. Então, quando você está inserido no contexto hospitalar, é importante que você saiba identificar essas cores, né? Muitas vezes é em relação à gravidade, outras vezes é em relação ao o setor de internação que essa pessoa está, né? Sempre está ligado nesses protocolos, tá? Que transitam pela instituição onde a gente está inserida. Vai depender muito. Desenvolva estratégias de capacitação para identificar o paciente e a checagem da identificação de forma contínua para todos os profissionais da saúde. Então, aquilo que a gente já havia falado, né? Desenvolver técnicas individuais, né? Para que a gente consiga praticar o que a instituição quer em termos de protocolo. Cada um tem o seu jeito, né? Então, assim, existe um protocolo da instituição que deve e tem que ser seguido. Agora, como é que você vai colocar isso para o seu paciente? É o seu jeitinho. E é o seu jeitinho. Mas que você precisa seguir um protocolo rigoroso de segurança, você precisa. Como você vai externar esse protocolo para o paciente é o que é o seu diferencial. E aí é o mecanismo que cada um vai criando do seu jeito e da sua forma, tá? Mas assim, a priori, todo local tem.
tem o seu tipo de protocolo, né? De atendimento, de segurança, de organização. Cada instituição tem. Então, a gente já sabe disso, né? Não é só na nossa área, todos. É a mesma coisa que ser indústria. Indústria tem seus protocolos básicos, né? De entrada, saída, vestiário para um lado, troca de roupa para o outro, às vezes requer alguma higienização, né? Então, assim, tem os seus protocolos, toda instituição tem, né? Que a gente, ao estar inserido nisso, mesmo no contexto de estágio, e principalmente no contexto de estágio, lá na frente vocês vão estar, que vocês tenham a visão que vocês, apesar de não serem funcionários fixos, efetivos daquele local, mas vocês estão inseridos ali e de uma forma ou de outra vocês vão participar do atendimento daquela instituição. Então, é obrigação sua, mesmo como estagiário, saber procurar informações de quais são os protocolos que aquela instituição realiza. O que ela executa como protocolo de atendimento, principalmente na radiologia. Deixa eu só um minutinho aqui, pessoal. Desculpa, pessoal, tive que dar uma paradinha aqui, estava tocando o celular, nada importante. Então, é isso. Mesmo estando inseridos no estágio, é importante que vocês tenham essa visão, essa consciência, que vocês estão lá por um curto período, talvez, um pouquinho maior às vezes, né? Dependendo do estágio, quantas horas vocês vão ficar naquela instituição realizando a grade de estágio de vocês, mas vocês têm como obrigação saber quais são os protocolos de atendimento e segurança naquela instituição, naquele serviço, ok? Não é uma obrigação da instituição grau técnico informar vocês, tá? Porque cada instituição tem a sua, tá? Então, que fique muito claro isso, que é responsabilidade e competência da gente, tá? E, às vezes, acontece de não ter algum preceptor fixo, né, naquele local, naquela instituição, que você ache mecanismos, formas de se informar sobre isso, né, através do contexto de outros profissionais, tá? Meu Deus, por que não tá indo? Deixa eu ver aqui. Nunca utilize idade, sexo, diagnóstico, número do leito ou do quarto para identificar o paciente. Não. Nunca. Principalmente nesse quesito sexo, gênero, né? Porque hoje em dia a gente tem muita gente trans, né? Então, assim, a gente tem que ter consciência disso, tá? E a gente não pode se basear só nisso. Nome do paciente todinho, tá? Data de nascimento, está na dúvida, qual o nome da sua mãe? Veja o que traz de informações aquela ficha, né, aquele prontuário, para que você possa trocar essa ideia, perguntar para ele poder lhe confirmar, né? Porque número de leito, número de quarto não identifica paciente, não identifica, tá? Verifique continuamente a integridade da pele do membro no qual a pulseira está posicionada. Esse é um cuidado também que principalmente a enfermagem tem. No caso de não aceitação de qualquer tipo de identificação aparente, exemplo, pulseira ou etiqueta, por parte do paciente ou dos familiares, utilize outras formas para confirmar os dados antes da prestação dos cuidados, como uso de etiquetas com a identificação do paciente posicionadas no lado interno das roupas. Tem gente que não gosta de ser identificado, né? Então, peça documento. Eu faço isso. Peço documento.
precisa de algum documento seu, né? Porque já que não se predispõe a se inserir no contexto, né? É um direito que a pessoa tem, principalmente os particulares, né? O pessoal do público assimila bem, aceita bem esse tipo de protocolo, mas o pessoal do público, às vezes, coloca um pouquinho de dificuldade nisso, né? Não quer ser identificado por N motivos, né? Coisa deles. Mas aí eu peço, eu uso isso como prioridade, né? Porque eu preciso, aí eu explico, sou clara. O senhor não gosta de usar a identificação da instituição, acho que o senhor tem todo o direito de se recusar e tudo mais, mas para fazer o seu exame, eu preciso ter certeza que o senhor é o senhor. Eu só vou ter certeza se o senhor me apresentar um documento, né? Então é assim, com calma, com tranquilidade, eles entendem. Porque o senhor não quer que eu faça seu exame numa outra pessoa e o exame de outra pessoa no senhor, né? Então, eles entendem na boa, né? Não criam restrições quanto a isso, né? Porque eles sabem que eles estão se predispondo a não fazer uso das regras, né? Dos protocolos de segurança da instituição. Então, eles vão ser cobrados de outra forma. Isso é nítido, né? É uma questão lógica, mas acontece. Então, o passo 2 reforça a nossa primeira aula, né? No cuidado e na segurança do paciente. Mão limpa, sempre. Higienização das mãos, remover a sujeira, a sujidade, suor, oleosidade, pelos e células descamativas da microbiota da pele com a finalidade de prevenir e reduzir infecções relacionadas à assistência de saúde. Quando proceder à higienização das mãos? Antes e após o contato com o paciente, antes e após a realização de procedimentos de asepsia, após contato com material biológico e após contato com mobiliário e equipamentos próximos ao paciente, que possam estar contaminados. Principalmente enfermaria, CTI, UTI, né? Então, assim, para ver que como aquela nossa primeira aula que a gente viu lá atrás, ela é importante. E ela tem que ser usada. Ela é a base de tudo, lavar a mão. Né? Cuidado limpo e cuidado seguro. Medidas sugeridas: higienização das mãos com água e sabão, aquela coisa, né, de molhar a mão, esfregar com a palma da mão, aqueles passos que a gente já viu no vídeo, que é sempre bom de vez em quando dar uma revisadinha, né, que a gente até já comentou na sala sobre isso, né, que às vezes a gente peca, porque não está no contexto ali direto, a gente acaba esquecendo um pouquinho mesmo. Aqui veio reforçando, né, o processo de limpeza das mãos. Friccione punhos com movimentos circulares, espere que o produto seque naturalmente, não utilize papel toalha. Naqueles momentos que dá para fazer isso, tem muitos momentos que não dá, né? Lave as mãos com água e sabão quando visivelmente sujas, contaminadas com sangue ou outros fluidos corporais. Eu já digo o seguinte, tocou no paciente, se puder, se tiver disponível ali, uma pia com água e sabão, show. Muitas vezes não tem. Mas você tem o uso do álcool 70% ou do álcool gel. Praticamente 100%, a não ser que seja em falta. Mas tem. Então, vamos usar esse recurso. Use preferencialmente produtos para higienização das mãos à base de álcool, para antisepsia rotineira, se as mãos não estiverem visivelmente sujas. Se você vê que a mão está podre, né? Tem que ser água e sabão para depois o álcool. Lave as mãos com água e sabão, com antisséptico ou a higienização com a forma alcoólica antes e após a realização dos procedimentos, como eu falei. Nunca use simultaneamente produtos à base de álcool com sabão antisséptico. Eles não recomendam isso também, porque tem algumas pessoas que têm uma pele mais sensível, né? E aí agride bastante a pele, o álcool mais
esses produtos, né, antissépticos. Então, às vezes, não é muito bom. Pontos de atenção. O uso das luvas não substitui a necessidade da higienização das mãos. Também já vimos isso, mas como estamos aqui numa disciplina de biossegurança, temos que reforçar isso, isso tem que ficar bem claro. Na ausência de pia com água e sabão, utilize solução à base de álcool. Encoraje os pacientes e suas famílias a solicitar que os profissionais higienizem as mãos, tá? Estimule os familiares e visitantes a higienizar suas mãos antes e após o contato com o paciente. Também fazer essa aproximação, né? E quando tem catéter e sonda, né? Porque a gente vai ter contato com o paciente que está com um catéter introduzido, está com uma sonda, né? Está com a traqueostomia, né? Está com acesso endovenoso, né? Conexões corretas. A administração de fármacos e soluções por catéteres, sondas e seringas é prática de enfermagem comum, que pode ser desenvolvida em ambiente de atendimento à saúde. A infusão de soluções em vias erradas, como soluções que deveriam ser administradas em sondas interais, serem realizadas em catéteres intravenosos, devido à possibilidade de conexão errada, é um evento frequente, porém, pouco documentado. Ninguém fala, né? Que erra. Que pode causar graves consequências e até a morte do paciente. A capacitação, a orientação e o acompanhamento contínuo sobre os riscos à segurança do paciente frente às conexões erradas devem ser destinados a todos os profissionais da saúde. Por isso que o Ministério da Saúde, o pessoal que cuida da saúde a nível nacional, criou esse programa, que eles chamaram de programa, né? Para disseminar a cultura da segurança da saúde. Porque, gente, é assim, quem trabalha em hospital sabe, é muita coisa errada. É muita coisa errada. Mas por quê? Porque existem profissionais que não estão comprometidos com o que fazem. Ou, às vezes, desinformados. Chegam para trabalhar sem informação correta. E, às vezes, por não quererem dizer que não sabe, né, com medo até de perder seus empregos, acabam em fazer a coisa no instinto. E, às vezes, esse no instinto dá problema. O problema é não dar o problema, ok. O problema é quando ele é reversível ou remediado, ok. Mas e quando ele não é? Quando ele é fatal? Porque aqui a gente está lidando com vida, né? E vida, muitas vezes, não é remediada, é revertida. Com a medicação errada, muitas vezes pode ser fatal. E, infelizmente, esse contexto, às vezes, ele é sucumbido, né? Não documentado, como está dizendo ali. E existe mesmo. Muita coisa não documentada. Muitos erros não documentados, tá? Não só da enfermagem, de todos os setores da saúde. Muita coisa não documentada. Mas a incidência maior é a área de enfermagem. Mas não é só lá. Pode ter certeza que não. E às vezes estoura na enfermagem, aparece na enfermagem, eu vejo assim muito o quesito da farmácia e a enfermagem. Se o farmacêutico errou na liberação de uma medicação para um técnico em enfermagem ou um enfermeiro, e esse técnico em enfermagem ou enfermeiro, por N fatores, está disperso ou não está prestando atenção no que está fazendo, ele dissemina o erro que começou lá atrás, mas quem leva é ele, que está na ponta, que foi o que administrou, né? Então, por isso que se ampliou, fez esse programa, né, em qualidade, num contexto de saúde macro, né, geral, para abranger todos os profissionais de saúde.
porque realmente acontece. Já relatei aqui alguns, né? Que eu vi, que eu fui testemunha ou que eu fui atuante, né? Participei. Mas, assim, acontece. Acontece mesmo. Se você não tiver atento, pode acontecer, com certeza. Oriente os pacientes e familiares a não manusear os dispositivos, não devendo realizar conexões ou desconexões, e que sempre solicitem a presença do profissional da enfermagem. Isso é uma orientação muito deles, né? Identifique catéteres arteriais, venosos, peridurais, intratecais, com cores diferentes para garantir o manuseio seguro. Isso é muito a enfermagem, né? Porque eles têm uma infinidade de catéter e tipo de sonda que é uma coisa louca, né? E a gente não participa muito, mas a partir do momento que você está inserido no contexto de hospital, você acaba vendo as com mais recorrência. E às vezes aparece algum que você nunca viu, né? E faz mais parte da área deles, né? Agora, tem algumas que depois vai se dar um pouquinho mais de ênfase em termos de catéteres e sondas, que são muito peculiares da radiologia, que a gente vê muito. Inclusive, temos na sala dos exames contrastados e tudo mais, né? São as mais básicas, entre aspas, as mais usadas, né? Mas é uma infinidade, né? Cada uma tem sua finalidade, o seu propósito, tá? Opa, alt. Identifique catéteres arteriais, venosos, isso daqui a gente já falou. Evite a utilização de injetores laterais nos sistemas arteriais, venosos, peridurais e intratecais. É uma coisa também da enfermagem, né? Que eles têm, assim, a sua rotina de trabalho, né? Em função de certos tipos de acessórios, né? No caso, acessórios, sondas e catéteres, né? Realize a higienização das mãos antes de manipular os sistemas de infusão. Isso serve para a gente, porque a bomba de infusão a gente manuseia muito ela, né? Em alguns dos exames radiológicos, né? Então, tomar sempre um cuidado com ela, porque a gente manuseia ela sim, tá? Não só o técnico de enfermagem, mas a gente também dentro da sala. Realize a desinfecção das conexões de catéteres com solução antisséptica, alcoólica e gás, por 3 vezes com movimentos circulares. Isso é uma orientação deles, né, que a gente pode pedir uma dúvida para o pessoal da enfermagem, que eles são mais aptos a nos orientar nesse sentido, porque isso aí são coisas que a gente com certeza não vai lembrar assim de cabeça, né, mas que a gente tem essa noção. Verifique todos os dispositivos desde a inserção até a conexão, antes de realizar as reconexões, desconexões ou administração de medicamentos e soluções. Porque tem algumas sondas que estão inseridas no paciente que elas têm canais de acesso. Um é para o soro, um é para uma medicação específica que ele já está tomando, e aí vem outra, se quiser dar uma outra medicação, um outro acesso. São orifícios, né, buraquinhos, para não contaminar um com o outro. São vias diferentes, que vão levar ao mesmo lugar. Tá? Posicione os sistemas de infusão, equipos, buretas, extensões em diferentes sentidos, como os de infusão intravenosa, posicionados para a porção superior do leito, no sentido da cabeça do paciente, e sistemas de infusão de dietas interais em direção à porção inferior, no sentido dos pés. Isso também é uma orientação muito específica deles, né? Mas para a gente ter uma ideia de como mais ou menos eles trabalham. Realize a passagem de plantão entre turnos e entre unidades de internação com dupla checagem das conexões e dispositivos. Então, toda vez que um passa para o outro, dá uma checada, para ver se está tudo ok, se está tudo correto, né? Um ajudando o outro a fazer o check-in. Utilize somente equipos de cor azul para infusão de dietas interais. Também é uma coisa muito peculiar da enfermagem, né? É uma coisa muito deles, né? São
rotinas e procedimentos, né, para alguns tipos de paciente, dependendo, aí vai dieta, medicamento, qual é a situação do paciente, o que ele vai fazer, se ele vai ficar tanto tempo internado, se ele vai descer para fazer descer, eu sempre digo descer, né? Mas às vezes é subir. Se ele vai para um exame de imagem, se ele vai ser transferido para uma outra unidade para fazer um outro procedimento, ou algum tipo de exame específico, né? Então é uma coisa assim muito particular deles, né? Da enfermagem. Para vocês verem o quão complexo é essa função da enfermagem, né? Por isso que, às vezes, né, ocorrem os erros, né? Porque é muito detalhezinho bem minucioso mesmo, que tem que se prestar muita atenção. E cada pessoa... E a gente sabe que um técnico em enfermagem, às vezes, cuida de vários pacientes ao mesmo tempo, né? Então, é cruel isso, né? No quesito de segurança. E se a gente tiver mais ou menos adaptado àquele sistema, aquela instituição, aquela rotina, se a gente tem como ajudar esse profissional, por que não, né? Se a gente vai ajudar no final o paciente, que é a nossa intenção de trabalho sempre é ele, né? Então, se a gente tiver essas noções, e com o passar do tempo a gente vai pegando algumas coisas deles, né? E a gente vai aprendendo com eles. Catéteres e sondas. Identifique a bomba de infusão na qual a dieta está sendo administrada para aquelas de alimentação, né? Lembre-se de que toda instituição deve fornecer capacitação para o uso de novos dispositivos, porque assim, gente, as bombas de infusão e de dieta, essas coisas assim, cada uma tem um tipo, tem um modelo, tem um fabricante, então cada uma tem a sua peculiaridade. Às vezes uma é mais fácil, outra é um pouquinho mais difícil de mexer, mas todas têm o mesmo propósito, só o designer, né, os botões, a disposição dos dispositivos muda um pouquinho. E às vezes isso atrapalha, né? Às vezes o profissional está habituado com um tipo de bomba infusora, aí a instituição troca aquelas bombas infusoras e coloca outra. Ele também vai ter que se adaptar, ele tem que ter um treinamento específico para aquilo, né, para aquele equipamento. Né? Apesar de ser uma bomba infusora também, né? Mas, assim, é a mesma coisa de um jeito diferente. Então, requer, né? As instituições, as empresas com grande cuidado, com grande responsabilidade nesse quesito segurança de paciente, normalmente ela faz isso. Tá? Ela propicia, ela disponibiliza para todos os profissionais treinamentos periódicos, que também lá nesse programa de qualidade e segurança do paciente, atendimento ao paciente do Ministério da Saúde, se preconiza isso, que de período em período a pessoa passe por uma avaliação não, um treinamento, né? Uma reciclagem, como eles chamam, né? Em alguns locais, para que você esteja realmente lembrado do que deve ser feito rotineiramente. E às vezes a gente sabe que a gente acaba esquecendo, por isso é importante mesmo ter esses treinamentos, né, periódicos. Priorize a escolha de catéteres, sondas e seringas desenvolvidos com dispositivos que previnam conexões incorretas e contribuam para a segurança do paciente. Então, sempre que for possível a escolha, que se escolha um acessório, um equipamento, no caso aqui, né, sondas, extensores, que visem, em primeiro lugar, o conforto e a segurança do meu paciente. Sempre pensando nele. Ele é a principal base de tudo, é o meu paciente, né? Então, eu tenho que pensar sempre nele primeiro, tá? Incentive o paciente e seus familiares a participar da confirmação dos medicamentos e soluções que serão administrados, a fim de assegurar a infusão correta durante os cuidados domiciliares e nas instituições de saúde. Então, sempre informar, se possível, principalmente a enfermagem, né? Que está administrando, né?
qual o tipo de medicamento, e muitas vezes o pessoal na correria acaba esquecendo, né? Então, é bom que a gente saiba que é bom que o profissional faça exatamente isso, que ele não deixe de fazer isso, tá? Deixa eu só ver. Bastante coisa para vocês. Deixa eu ver aqui. Estimule a comunicação eficaz adequada entre os membros da equipe, eliminando quaisquer dúvidas a respeito de quais procedimentos serão realizados e os materiais que deverão ser utilizados. Eu também acho que eu já tinha comentado com vocês sobre esse quesito da boa comunicação, né? De uma disponibilidade de discussão, de familiarização, de harmonia com todos os profissionais, porque isso só nos ajuda na execução do nosso trabalho. Sem uma boa comunicação, sem uma boa relação, boa parte disso vai por água abaixo, tá? Vai ser um pouquinho mais complicado. Identifique corretamente o paciente, o oriente para participar da marcação do local de intervenção cirúrgica, no caso de cirurgias, né? Verifique se o prontuário pertence ao paciente, se os procedimentos cirúrgicos e anestésico foram planejados e se estão anotados no prontuário, e se os exames laboratoriais e de imagem são de fato do paciente. Isso aí é como a gente está falando, como a gente está vendo muito protocolo de enfermagem, né? No centro cirúrgico, isso é um check-in realmente corriqueiro e tem que ser feito. Porque, às vezes, no trânsito desse prontuário do paciente até chegar no centro cirúrgico, ele já passou em vários setores. E pode acontecer de estar imagem trocada, prontuário trocado, algum exame laboratorial trocado, porque não se sabe porque, dependendo do tipo de como se prende, né, esses exames no prontuário, às vezes pode ter se soltado, ter ficado solto em algum lugar junto com outros prontuários, ter sido jogado num prontuário diferente. São várias situações, então por isso que, principalmente no centro cirúrgico, né, para que não haja as trocas, né, de cirurgia. É um dos procedimentos deles. Confirme os materiais imprescindíveis para realizar o procedimento, que precisam, né, do procedimento, estão na sala e se o carrinho de emergência está completo. Então, no nosso caso, trabalhamos num serviço de imagem onde a gente tem uma sala de radiologia que usa exames contrastados, ou na tomografia computadorizada, onde a gente sabe que necessita de um carrinho de parada. Nós também temos a obrigação de estar checando esse carrinho, se está tudo ok com ele, se está todos os equipamentos necessários para o seu uso ali. Não é só a enfermagem, como eu já havia falado para vocês. Desenvolva listas de verificação específicas e utilize nas diferentes etapas do processo. Por exemplo, lista de montagem de sala cirúrgica, de conferência dos documentos em prontuário, de verificação do carrinho de anestesia, do carrinho de parada, dos medicamentos que estão na sala de contraste, a quantidade de contraste, né, se está tudo ok. Estimule a cultura de segurança do paciente, implantando a lista de verificação recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Existe uma lista de check-in, que define 3 fases distintas: checar imediatamente antes, seguir, realização antes da indução de anestesia, checar antes, time out, realizado antes da incisão na pele, que é no caso das cirurgias que eles falam, né? E checar depois, sing out, realizado antes de o paciente sair da sala de cirurgia, principalmente para as cirurgias. Então, se verifica 3 vezes. O correto é isso: sugerido, orientado, preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que se faça isso. Checar imediatamente antes, o seguir antes da indução anestésica, isso a gente está falando da anestesia, tá? Do centro cirúrgico.
Confirmação do paciente, identificação do paciente, do local da cirurgia, do procedimento a ser realizado e preenchimento do consentimento informado. Ok. Marcação do local da intervenção cirúrgica pelo profissional que irá realizar o procedimento ou pelo paciente. Ok. Realização dos procedimentos de segurança para anestesia pelo anestesista, como a conferência do equipamento de anestesia. Ok? Segue, vai. Segue o protocolo. Estimule a cultura. Deixa eu de novo. Não, acho que voltou, né? Estimule a cultura de segurança implementando a lista. Foi que a gente viu lá. Checar antes, time out, antes da incisão na pele, né? Verificação pela enfermagem dos pontos críticos da assistência, como identificadores de esterilização e equipamentos necessários para a cirurgia. Isso é bem específico da enfermagem, então eles têm todo um check-in mesmo. Realização de antibiótico terapia profilática, eles também usam, né, uma medicação antes da cirurgia, né, preventiva. Verificação da necessidade de equipamentos radiográficos. Se vai precisar de um intensificador de imagem, por exemplo, dentro da sala, são eles que nos avisam, vou precisar do intensificador de imagem, então vou precisar de você tal horário, aqui, tá? É isso que eles estão querendo dizer aqui. Confirmação do procedimento, né, o checar depois, né, o sing out. Confirmação do procedimento, se foi o que foi realizado. Conferência dos instrumentais, compressas e agulhas, conferência, identificação e armazenamento correto do material para biópsia, se houver, né? Anotação e encaminhamento de problemas com algum equipamento, se teve algum problema, quebrou alguma coisa, né? Ou algo não funcionou como deveria. Cuidados necessários na recuperação da anestesia, então cuidar o retorno desse paciente, se ele voltou dentro do padrão normal ou não. Isso tem que ir para o protocolo, tá? De cirurgia. Cirurgia segura. Solicite uma pausa nas atividades dos profissionais para a realização de cada etapa da lista de verificação que deverá ser feita em voz alta. Registre no prontuário que o procedimento de verificação foi realizado, bem como os nomes dos profissionais que participaram. Então, o seu nome também vai para lá. Se tiver uso do intensificador de imagem, também vai lá. Para o check-in das cirurgias. Marcação cirúrgica deve ser clara e sem ambiguidade, devendo ser visível mesmo após o paciente preparado e coberto. O local é marcado em todos os casos que envolvam lateralidade, direito e esquerdo, múltiplas estruturas, dedos das mãos, dos pés, lesões ou múltiplos níveis, coluna vertebral. Se houver recusa do paciente em demarcar determinada região ou o paciente não estiver orientado, a instituição deverá adotar mecanismos que assegurem o local correto, a intervenção correta e o paciente correto. Aquilo que a gente já tinha comentado agora há pouquinho, né? Toda instituição tem os seus protocolos, né, para a identificação do paciente. No caso das cirurgias, onde há cirurgia, centro cirúrgico, o que os órgãos internacionais de saúde recomendam é que se marque, o paciente está no leito, está na enfermaria, está no quarto, que antes da cirurgia, algumas horas antes, às vezes um dia antes, vá lá e se marque com a canetinha hidrocor no corpo do paciente, onde vai ser feita aquela cirurgia. Só que alguns locais, alguns hospitais, principalmente alguns, como eu estava falando para vocês, os privados, o paciente não quer isso. E aí a instituição ela tem que ter ferramentas, tem que ter mecanismos para que não ocorra uma troca, principalmente aquilo que a gente estava falando de membro, né? Braço direito, esquerdo, perna direito, esquerdo, pé, mão, essas coisas assim, entendeu? Para que não ocorra uma troca de lateralidade e que realmente a cirurgia seja efetivamente no órgão que realmente precisa, né? Na região realmente devida.
aqui, pessoal, é mais a nível de hemocentro, tá? Então, não vou me deter muito nisso, não, porque é uma área que a gente não atua. Onde a gente atua com hemocomponentes e sangue e tudo mais, é na radioterapia, onde a gente faz a irradiação de bolsas de sangue, tá? Para esterilização pré-cirúrgica, em alguns casos. Como eu já trabalhei na radioterapia, então eu fazia muito isso lá mesmo, porque nós éramos um centro que fazíamos isso. Aqui no Ceará, se eu não estou enganada, parece que é o ICC que faz essa irradiação de hemocomponentes, né? Essa esterilização. Porque o que ocorre? A radiologia, para que se irradia bolsas de sangue, né? É a pergunta que não quer calar, creio eu, de vocês. Para quê? Para desativar, para inativar a ação dos linfócitos T, para que quando aquela bolsa de sangue entre em outro organismo, as células de defesa daquele sangue estejam lá embaixo e que esse sangue possa circular livremente no novo organismo, né? E automaticamente as células de linfócitos T daquele organismo receptor da bolsa de sangue possa proliferar. Tá? Então, é um mecanismo que se estudou, que se chegou à conclusão que quando você irradia a bolsa de sangue para transfusão, ela tem uma efetividade, uma eficácia maior, tá? Então, é uma aula bem interessante até. Eu acho que eu vou dar essa palestra agora em novembro aí no nosso curso sobre irradiação de sangue. Bem legal. Boa ideia. Aí a gente fica sabendo mais sobre isso, né? É um bom assunto, porque nem todo mundo tem essa vivência e essa visão, né? Que a gente irradia a bolsa de sangue. E para que é? Como é que funciona isso? O que acontece ali, né? Mas assim, a nível de conhecimento, nesse momento é o que importa para vocês, que a gente faz irradiação de sangue, sim, mas não é em todos os locais, isso não é uma coisa assim muito corriqueira. São centros determinados, é onde tem um acelerador linear ou um irradiador mesmo próprio para a bolsa de sangue, né? Eu acho que aqui em Fortaleza não tem. Eu acho que o Hemóce não tem, porque tem alguns hemocentros nacionais, tipo São Paulo, Rio, acho que Minas também, se não me engano, talvez Bahia. Esses hemocentros, né, regionais, tem alguns que têm um equipamento bem próprio, tipo uma cápsula, né, e tudo mais, que se coloca as bolsas de sangue, de plasma, né, para serem irradiadas e ter uma eficiência no processo que elas vão serem inseridas lá na frente, para que ajude no processo, né? Mas não é toda a bolsa de sangue que se irradia, não, viu? É algumas, com algum propósito específico de procedimento, tá? Então, isso vou montar uma palestra para nós, para a Semana da Radiologia. É bem interessante esse assunto, mas não é o nosso foco aqui. Também sobre sangue, né, hemocomponentes e derivados. Sangue também, no quesito da enfermagem, tá? Também sobre sangue, dentro da visão da enfermagem. Tudo isso que está aqui nos nossos slides, pessoal, tá na apostila de vocês. Então, assim, nem vou me deter muito a ler esse tipo de coisa sobre os hemocomponentes, porque, como eu falei, é uma área mais, um passo a passo mais da enfermagem do que nosso. Eu só quis mostrar para vocês, nesse quesito de hemocomponentes, de
de sangue e tudo mais, que a gente tem uma participação sim, mas ela é diferenciada da enfermagem, que é o que eles protocolam aqui, né? Porque a enfermagem faz essa coleta de sangue, a transfusão de sangue, ela mexe, ela lida muito mais, né, com essas bolsas de sangue, mas não que quem for trabalhar com radioterapia não vá ter que ver esse tipo de material em si, né? Vai ver sim, mas de uma outra forma, com outros protocolos, uma outra perspectiva, tá? Mas que a gente tem contato com esse equipamento, fluido, né? Como vocês queiram definir, essa bolsa de sangue, é só nesse momento, tá? É só nesse momento mesmo, dentro da radiologia, tá? Porque demais não tem porque você... É bom que se entenda como é que é o processo da função do sangue, seus componentes, isso é conhecimento maior e melhor, quanto mais, melhor para a gente. Mas não é o foco da nossa disciplina de biossegurança, tá? Então, sobre hemocomponentes, dei uma boa lida na apostila de vocês, a título de curiosidade, e vão mais atrás, se quiserem maiores informações, tá? Se eu puder responder alguma coisa, beleza, mas nem tudo eu vou saber responder sobre esse assunto, né? Mas é o pessoal de laboratório, né, da biologia molecular, essas coisas assim, eles entendem mais, né? Também pontos de atenção quanto à utilização da bomba de infusão, porque é uma coisa assim muito delicada, né, essa bolsa de infusão. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui de nossa aula, ver se dá tempo de eu passar para vocês um site, quanto tempo nós estamos aqui, Jesus, deixa eu ver aqui, se dá tempo da gente... Dá tempo sim. Dá tempo da gente dar uma olhada num site que eu gosto bastante, que fala sobre saúde, que fala desse passo a passo da questão dos pacientes, tá? Esse aqui, ó, gente, é o Sanar Saúde, tá? Ele é um canal, né, de saúde, e eu acho ele, assim, bem legal, assim, porque ele traz, assim, algumas dicas e informações, e aqui fala sobre aquilo que eu estava falando do Programa Nacional de Saúde, de Segurança do Paciente. Existe um programa a nível de Ministério da Saúde, que está dentro do SUS, né? Existem vários programas, né, dentro do SUS, né, porque o SUS, o que é? Ele é um sistema único em saúde, né, e dentro dele existem vários programas, vários protocolos, várias cartilhas, vários cursos, várias tentativas de promoção e assistência à saúde, né, que é o propósito dele. E aí, o que diz aqui? O que é segurança do paciente? O Programa Nacional de Segurança do Paciente, que está lá, PNSP, foi criado para contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional, a nível Brasil. A segurança do paciente é um dos 6 atributos da qualidade do cuidado. Então, o que a gente está falando do cuidado com o paciente, um dos atributos, um dos quesitos, um dos fatores é a segurança. E tem adquirido em todo o mundo grande importância para pacientes, famílias, gestores, profissionais de saúde, com a finalidade de oferecer uma assistência segura, efetiva, verdadeira, assertiva. Quais são as 10 ações para a segurança? Aí ele vem aqui. E aí aqui é só focado na segurança realmente, ó. Identificação do paciente. A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança do paciente em qualquer ambiente do cuidado à saúde. Seja na enfermagem, no centro cirúrgico, no laboratório, se ele estiver na farmácia, se ele estiver na enfermaria, se ele estiver na radiologia, se ele estiver na recepção.
está no contexto instituição e saúde, tem que se preconizar pela segurança do paciente. E aí é que fala, ó, erros de identificação podem acarretar sérias consequências para a segurança do paciente, resultando em erros de medicação, erros durante a transfusão de hemocomponentes, que é aquilo que a gente está falando agora, que é bem específico da enfermagem, em testes de diagnóstico, procedimentos realizados em pacientes errados ou em locais errados, entrega de bebês a famílias erradas, entre outros. Entre outros, vai entrar o negócio da PFOS que eu estava falando para vocês. É incrível, né? Mas acontece. Para assegurar que o paciente seja corretamente identificado, todos os profissionais devem participar ativamente do processo de identificação. Aquilo que eu falei para vocês. Toda instituição tem, mas nem todos os profissionais executam, aplicam essas regras. Sendo esta feita por meio de pulseira de identificação, prontuário, etiquetas, solicitações de exames, com a participação ativa do paciente e familiares, durante a confirmação da sua identificação. Por que do familiar, né? Porque tem aquele paciente que a gente estava falando, que está desorientado. Então, ele precisa estar acompanhado por alguém. Se ele está muito sedado, ele vai ter que estar acompanhado por alguém, porque alguém tem que identificar ele, né? Alguém tem que se responsabilizar por ele, né? Pela execução da ação de algum procedimento nele. Alguém tem que estar vendo, né? Ou ele está consciente, ou se ele não está consciente, alguém tem que estar do lado dele para saber o que está acontecendo com ele, para ver o que está acontecendo. O que antigamente a gente não tinha, né? Cuidado limpo e cuidado seguro. Higienização das mãos. Olha como é importante a nossa primeira aula, mais uma vez, né? Então, assim, fundamental. Aí fala aqui da água e sabão, álcool gel, né, o álcool 70, catéteres e sondas, conexões corretas, que, né, na administração de fármacos e soluções por catéteres, aí a gente entra nesse contexto inserido, né, que a gente tem que saber qual é o tipo de sonda, o catéter, né, equipo, tipo de agulha, tipo de... Ai, meu Deus... Scout, que a gente vai usar, o Scout é uma borboletinha, né, que tem agulha, então tem numerações, né, para fazer acesso endovenoso, né, na sala de tomografia, na sala de ressonância, às vezes na sala dos exames contrastados também se usa muito. Então, a gente tem que conhecer esse tipo de material, né, para que a gente possa auxiliar. Sobre cirurgia, que a gente já falou, eles até trazem um videozinho aqui, bem um GIF, né? Bem legal. Aí falam, ó, o que a gente viu lá, ó. Sign, time out, sign, time out, sing out, né? Aí fala também, ó, a questão de sangue, hemocomponentes, a administração bem segura sobre isso. Paciente envolvido com sua própria segurança, então o paciente tem que estar... em prontidão, né, disponível, né, se ajudando, a gente tem que mostrar clareza, informação, né, para que ele possa nos ajudar, né, mas ele também tem que fazer a parte dele, né, nem sempre a gente consegue, mas que a gente tente reverter isso, né, porque é bom para ele e é bom para a gente também poder fazer o nosso procedimento. A comunicação, ó, efetiva, clara, né? Aquela coisa assim, é um processo recíproco, uma força dinâmica capaz de interferir nas relações, facilitar e promover o desenvolvimento e o amadurecimento das pessoas e influenciar comportamentos. Então, é aquilo que a gente estava, desde o início, acho que desde início da nossa disciplina, eu sempre dei muita ênfase nisso, sobre a relação com a equipe multidisciplinar, multiprofissionais que a gente vai estar inserido.
Se a gente tiver o cuidado de manter uma boa relação, uma boa comunicação com esse povo, todinho à nossa volta, as coisas ficam bem mais fáceis e acessíveis, com certeza. Tá? Nem sempre isso é possível, porque a gente sabe que somos seres humanos, né? Tem umas pessoas um pouquinho mais difíceis na comunicação, empatia e tudo mais, mas, a priori, assim, é como via de regra você já entrar. O primeiro desafio de vocês vai ser no estágio, né? Porque todo mundo sabe, né? Não é segredo a ninguém que o estagiário é visto com, como é que eu vou dizer assim, com não tão bons olhos assim, né? Então, assim, vocês vão encontrar lá na frente, na hora do estágio, muitos percalços. Tomara que não, né? Mas já estou preparando para, né, para tudo. Né? Então, sejam receptivos, sejam empáticos, né? Procurem ganhar a simpatia da grande maioria. Sei que às vezes não é fácil, né? Mas assim, se vocês já chegarem mostrando empatia, as coisas ficam mais fáceis. Porque tudo é culpa do estagiário. Tudo que dá errado no setor, no serviço, é culpa do estagiário, né? Então, isso não é uma regra, né? Mas a gente sabe que acontece muito, na grande maioria. Mas, assim, tenham isso sempre com vocês. Vamos já exercitando isso psicologicamente, tá? Porque é muito importante. Essa comunicação clara, efetiva, com empatia, né? Com clareza, né? Para vocês poderem ter mais oportunidades e criar mais oportunidades dentro daquele contexto, do que às vezes se você não tivesse, tá? Aí eles têm também a prevenção de quedas, né? Principalmente, assim, toda a área hospitalar, eu quero dar uma ênfase aqui, ó, a queda pode ser definida como a situação no qual o paciente, não intencionalmente, vai ao chão, ou a algum plano mais baixo em relação à sua posição inicial. A avaliação periódica dos riscos que cada paciente apresenta para a ocorrência de queda orienta os profissionais a desenvolver estratégias para sua prevenção. E aí a queda, eu quis trazer essa proposta aqui da gente analisar esse canal, porque a queda acontece conosco dentro da sala. Pode acontecer na enfermaria, pode acontecer no leito, tá? Os principais fatores de risco para a ocorrência de queda são idade menor que 5 anos ou maior que 65 anos. Nós trabalhamos com pessoas mais idosas e com crianças também. Então, que a gente sempre tenha claro, muito cuidado com essas pessoas. Agitação, confusão, déficit sensitivo, distúrbios neurológicos, uso de sedativos, visão reduzida, dificuldade de marcha, de caminhar, né? Hiperatividade e riscos ambientais, iluminação inadequada, pisos escorregadiços, superfícies irregulares, são tudo fatores que contribuem para a queda. O profissional de saúde precisa atuar no sentido de identificar e intervir para minimizar estes riscos, prevenindo assim esse evento adverso potencialmente danoso ao paciente. Porque uma pessoa levar uma queda da sua própria altura com 80 anos, com osteoporose, você imagina no que dá? Fratura? Certamente. De quem vai ser a responsabilidade dentro de uma sala de radiologia? Então, muito cuidado, viu, pessoal? Prestar muita atenção. Prevenção de lesão por pressão. Lesão por pressão são lesões na pele ou nos tecidos ou estruturas subjacentes, geralmente localizadas sobre uma proeminência óssea, resultante da pressão isolada ou combinada com fricção ou cisalhamento.
Avaliação periódica de riscos que cada paciente apresenta para a ocorrência de úlceras por pressão orienta os profissionais a desenvolver estratégias para sua prevenção. Os principais fatores de risco para a úlcera por pressão são grau de mobilidade alterado, incontinência urinária ou fecal, alterações da sensibilidade cutânea, alterações do estado de consciência, presença de doença vascular e estado nutricional alterado. Um instrumento útil no sentido de avaliação de riscos à lesão por pressão é uma escala que eles denominam Braden. É uma escala específica que o pessoal da enfermagem usa, é uma boa pesquisa para a gente que está dentro do contexto. O que é essa escala de Braden? Tá? Boa pesquisa para a próxima aula, né? A segurança na utilização da tecnologia compreende o benefício e o impacto no uso de um ou mais recursos em prol do reestabelecimento de saúde do paciente. Visa identificar soluções que têm como propósito promover as melhorias específicas em áreas de maior risco na assistência à saúde, para que a tecnologia seja utilizada da maneira apropriada. Isso entra no nosso contexto da radiologia, né? Usar a tecnologia, aprimorar isso para que seja realmente efetiva, né? E que a gente use a menor quantidade possível, principalmente no quesito de, vamos falar aqui de tomografia, em termos de parâmetros, né, técnicos, KV, MAS, tempo. Então, assim, se a gente tem boas informações, se a gente é um bom conhecedor da técnica de tomografia, automaticamente a gente sabe que alguns exames a gente pode reduzir um pouquinho o tempo de exposição, ou o nível de energia, a quantidade de MA. Então, isso favorece a quem? É um quesito de segurança do paciente, porque eu vou estar protegendo ele mais em relação a radiações ionizantes. Mas, para isso, eu preciso de domínio da minha tecnologia que eu estou utilizando. E conhecimento, né? São medidas recomendadas na utilização segura de tecnologia dura em saúde, consultar o manual do fabricante, que eu já tinha falado para vocês, avaliar se o equipamento apresenta condições adequadas para o uso, isso é responsabilidade nossa, da radiologia, simular o funcionamento normal de um aparelho, nós temos simuladores específicos para a grande maioria dos equipamentos radiológicos, desconectar o plug de tomada e verificar se o alarme de bateria começa a soar, solicitar limpeza programada do equipamento, sempre que necessário, e manutenção preventiva ou corretiva, isso faz parte do nosso trabalho, ver se a preventiva ou a corretiva do equipamento, quando ela vai ser feita, se já foi agendada, tá? Orientar-se no serviço de engenharia ou manutenção da instituição sobre o uso adequado dos equipamentos, quando houver qualquer dúvida, informar o paciente ou o familiar, né, as condições de uso, disparo do alarme, anormalidades, explicar ao paciente como acionar o profissional em caso de urgências, aquilo que eu estava falando da tomografia na outra aula para vocês, né, dizer para o paciente, se o senhor sentir alguma coisa na tomografia, o senhor pode levantar a mão porque eu estou atento, eu estou lhe vendo o tempo todo, o senhor não está só, né. Aí aqui se vocês quiserem visitar depois, eu acho bem legal esse canal aqui, tá? Bem, bem legal. Ele traz várias dicas boas, bem bacana, assim, tá? Sobre a saúde no geral. E aí fica, a título de curiosidade, quem quiser debater na nossa próxima aula presencial, a escala de Braden. Eu sei o que é, mas não vou falar, é para ver o que vocês vão me dizer na próxima aula. E como a gente precisa contextualizar, aliás, contextualizar, não digo, mas assim, documentar que as nossas aulas online estão ocorrendo, no final dessa, que é a nossa aula número
6. Eu preciso que vocês me entreguem na próxima aula presencial um resumo escrito com o seu nome direitinho, o seu grupo, né? Fazendo um resumo dessa aula 6, aliás, deixa eu ver aqui, a 7 é a que nós vamos ir depois, da aula 5 e 6. Eu preciso do resumo dessas duas nossas aulas online, da aula 5 e da aula 6, para contabilizar a presença de vocês, tá bom? Porque senão a gente não tem como mostrar para a instituição e provar que vocês realmente assistiram a aula 6 e a aula 5, tá? Online. Então, já estamos estourando o nosso tempo, temos mais um tempinho ainda, mas já está quase. Então, assim, pessoal, quem puder baixar para discutir melhor esse programa nacional de segurança do paciente, puder dar uma olhada, no geral, como tem definições e peculiaridades desse programa, no quesito segurança do paciente, vai enriquecer a nossa discussão em sala, na nossa aula presencial. Até para trazer um nível de informação para outros colegas e tudo mais, que às vezes a gente, como instrutor, como professor, às vezes não lembra de tudo, para falar tudo. Então, vocês trazem tópicos muito interessantes para a gente debater e discutir na sala. Não esqueçam, na próxima aula presencial, que eu preciso do resumo. Pode ser escrito à mão, pode ser digitalizado, pode ser, no mínimo, umas 20 linhas, né, para a aula 5 e para a aula 6, pode ser na mesma folha, tá? Pode ser tudo junto também, não tem problema, mas desde que eu tenha como provar que vocês assistiram a aula online 5 e 6, ok? Senão não tem como vocês assinar a chamada e ter presença, tá? Então, assim, é importante, estou reforçando aqui porque é importante para vocês, mais para vocês do que para mim, porque eu preciso que vocês tenham como provar que vocês assistiram a aula 5 e 6, e através disso é só vocês assistindo e fazendo um resumo, tá bom? Então, vamos ficando por aqui, a gente entra depois na aula 7, que vai ser presencial, nossa aula 7 é presencial, né? E a gente vai indo. Deixa eu colocar aqui, interromper. Então, é isso, pessoal. Reforçando novamente, nossa próxima aula presencial, o resumo da aula 5 e da aula 6, tá? E vamos ver quem vai trazer discussões para a nossa aula presencial na próxima, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.